Você está ouvindo ao Prototipando, um podcast da Ensaio Lab. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou fundador da Ensaio e por aqui a gente vai receber quinzenalmente diversas pessoas que são amigas da inquietude para a gente navegar e explorar juntos a essência da inovação e do design. Então fica à vontade para ouvir esse podcast e vamos junto nessa. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando, podcast que a gente faz aqui na Ensaio. Hoje eu tô com um convidado aqui mais que especial, viramos amigos depois de uma longa conversa. Falando um pouquinho sobre o podcast, o Prototipando ele é um espaço realmente para a gente prototipar e costurar ideias. Sempre colocando o design como centro da nossa conversa e estudando e olhando um pouquinho sobre como isso impacta na inovação. Eu sou Pedro Piovan, sou fundador da Ensaio, sou o host desse podcast por uma falta de critério, porque escolheu fazer esse podcast. Cara, eu acho que pouco importa quem eu sou, acho que é melhor a gente começar a falar de você, Gui, porque você é a estrela de hoje. Puta, que posição, hein? Cara, fala, se apresenta para quem tá ouvindo, quem é você, da onde você vem. Tá bom. Vamos lá. Bom, Pedro, cara, prazer estar aqui, obrigado. E realmente, assim, ó, as conversas que a gente já teve aí, muito evidente que temos aí uma conexão muito bacana, uma visão de mundo muito próxima, né? Muito legal. Eu não sei, essa pergunta ela leva justamente ao ponto da nossa conversa depois de hoje, né? Como se apresentar. Quem é você, né? Quem é você? Eu penso quase do ponto de vista biológico, ontológico, qual é a fonte, né? Bom, vamos lá. Eu vou começar com o lado profissional, então. Né? Eu venho da área de educação, sou um educador por formação, mas antes de ser educador por formação, eu sou apaixonado por educação. Acho que desde que eu comecei a entender o que era eu me relacionar com o mundo e impactar esse mundo ao meu redor, eu sempre gravitei em torno de educação e de diversos elementos assim, né, que compõem o que a gente entende por educação. Transitei por várias áreas, empreendi diversas vezes, fracassei mais do que acertei, faz parte do processo mesmo, tenho bastante orgulho desse processo e hoje em dia, nos últimos 5, 6 anos, eu venho trabalhando mais especificamente com consultoria, treinamentos, facilitação, diferentes atividades que estão dentro do escopo do que eu chamo, né, do grande escopo de criatividade e inovação. Então, eu sou um estudante de criatividade, de ciências da criatividade, sou fascinado pelo mundo de entender os processos criativos do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, colaborativo, acidental, incidental, enfim, são temas que me fascinam e eu procuro trazer isso para dentro do contexto de inovação para empresas de todos os portes e mais especialmente, assim como a gente conversava agora há pouco, o que mais me provoca mesmo a trabalhar com o tema de inovação de impacto social, desenvolvimento econômico e assim por diante. Então acho que do ponto de vista profissional é isso, do ponto de vista pessoal eu sou, como dizem na minha terra, eu sou um manezinho, sou nascido em Florianópolis com bastante orgulho, uma cidade maravilhosa. Quanto mais eu viajo, quanto mais coisas fora do país eu conheço, mais eu reconheço o paraíso que a gente tem lá. Que isso não seja um convite para todo mundo se mudar para Floripa, mas a gente é muito acolhedor lá, então todo mundo que venha sempre é bem-vindo. Nem sempre parece que é bem-vindo, mas a gente sabe que é. É uma cidade realmente incrível, assim, dentro de um país que é incrível. Né? Uma coisa que eu hoje em dia trabalho 6 a 9 meses por ano fora do Brasil e uma coisa que eu tenho muito forte assim, o orgulho, o sentimento forte por esse país que às vezes a gente trata tão mal por não valorizar o tanto que a gente ganha dele. Estava conversando com uma amiga um pouco antes de chegar aqui
E eu falei, cara, parece que tem um imã que atrai, né? Uma força que te traz de volta, né? Ela também, putz, viajou pra caramba, já morou em diversos países, ela sempre volta. Eu passei um mês lá na Austrália e falava, cara, não vejo a hora de voltar para sentir o que é o gosto do Brasil, né? Não que outros lugares sejam ruins, mas parece que tem um imã que atrai, né? Tem uma combinação de coisas, assim, essa combinação, essa mescla da nossa cultura, da nossa formação, da diversidade incrível que o país tem em todos os sentidos, né? A riqueza que a gente tem para todo lado. Assim. Então, acho que realmente a gente tem muita sorte, né, no fim das contas, e eu acho que essa sorte convida também uma certa responsabilidade, assim, talvez seja o que nos traz de volta. Total. Né? Então, esse sentimento de que, tá, legal, eu posso viver bem em muitos outros lugares, mas eu também posso fazer algo muito legal, né, e relevante, de impacto aqui para o nosso país. E isso, certamente, para mim, é um convite forte. Posso sair do roteiro já, Gui? Fica à vontade. Cara, você falou dois termos muito interessantes que eu acho que é legal de explorar. Esses que tem duas formas de inovação, não só duas, né? Mas existem duas maneiras, que é uma inovação acidental e uma inovação incidental. Fala um pouquinho disso, cara. Na hora que você falou, eu falei, opa! Não tem... Legal, imaginei que você ia pescar exatamente isso aí, cara. Então, tem... acho que a gente hoje em dia tem o tema, né, o conceito de inovação muito na ponta da língua, no sentido que a gente repete, obviamente, por trabalhar nessa área, a gente quase que, né, faz parte, é obrigado a repetir dezenas de vezes por dia, mas eu acho que é um conceito que está nas bocas, está no mundo muito forte, muito presente hoje, né, e vamos lá, nas últimas décadas, talvez. Mas isso, antes de ser um conceito intencional tão forte dentro da nossa cultura, da cultura de negócio, ele sempre existiu, sempre fez parte como uma projeção quase que natural né, do ser humano. A gente interage com o nosso meio e a gente transforma ele, e o meu entendimento é que toda vez que a gente transforma esse meio para tornar alguma coisa melhor, mais conveniente, mais rápida, mais fácil de fazer, ou avançar, fazer progresso, né? Eu gosto muito de usar a palavra, embora eu não goste muito da perspectiva exclusivamente kantiana, assim, mas eu gosto muito de usar a palavra de progredir, né? A ideia de fazer progresso. Então, assim, eu acho que o ser humano sempre teve isso, né? Talvez o que identifica a nossa espécie muito forte, essa condição de colocar intenção na maneira como a gente transforma o mundo ao nosso redor. Né? Todo mundo, todas as espécies, talvez de uma forma ou de outra, transformem e se transformam no processo, mas o ser humano tem muito essa capacidade muito intencional. Né? E eu acho que a gente percebe isso e a gente dá, talvez no mundo dos negócios hoje em dia, menos valor para o processo que é acidental, né? O processo que é serendipidade, que é coincidência, as pequenas coisas que mudam na ponta dentro de uma organização e ninguém nota, não valoriza, não prestigia como uma inovação, porque não tem status, não tem glamour, mas ela é uma grande transformação também, né? E por outro lado, a gente investe hoje muito essa inovação intencional, nessa busca por um processo, por um resultado, por uma criação nova e útil, né, como se diz. Então, acho que para falar de inovação a gente tem que fazer o rótulo se expandir um pouquinho. Tem um elemento de objetividade, de praticidade e tal, e tem um elemento de subjetividade. Né? Essas duas coisas coexistem e a gente, reconhecendo as duas, a gente consegue tirar o olhar da inovação enquanto produto de uma ação e olhar para a inovação enquanto capacidade, né? Enquanto potencial, enquanto desenvolver pessoas para lidar com criar, mas também com se adaptar, com transformar, com eliminar um pouco o medo ou equilibrar o medo do futuro com a esperança do futuro, né? Uma coisa que eu tenho tratado muito às vezes eu pergunto, né, quando estou dando algum workshop, e aí, por que a gente precisa inovar? E muita gente fala, para sobreviver,
porque alguém, e o pessoal gosta muito de usar um termo em inglês, né, me incomoda bastante, né, disruptivo, né, que é uma palavra que não existe no português, e a gente, como várias outras, a gente meio que adapta, enfim, Mecanismo. né? Exato. Porque senão outra empresa vai vir e vai nos tirar do mercado, uma startup, isso, aquilo. E eu falo assim, tá, mas tudo isso é reativo, né? Tudo isso você está falando em inovar pelo aspecto do medo, né? E cadê o aspecto da esperança? Né? Então, eu gosto muito desse equilíbrio, essa visão meio Spinoza, né? Medo e esperança como irmãos gêmeos, assim, né? Sim. Cara, assim, a gente está partindo para uma discussão mais filosófica e do campo das ideias. Era a provocação. Mas qual que é a relação, Gui? E é claro que essa pergunta... É só para te botar na fogueira mesmo. A relação entre a filosofia, a inovação, enfim. Eu acho que como todos os outros campos de conhecimento, inovação não seria, por ser inovação, não poderia ser diferente. A gente precisa pensar e a gente precisa criticar as coisas que a gente faz. Né? É muito fácil pensar, mais uma vez, na noção de um progresso linear. Né? É muito fácil cair no lugar comum de pensar a inovação como o desenvolvimento de um novo produto, como uma forma nova de gerar receita. Isso tudo são os caminhos fáceis. Né? Eu digo, não quer dizer, por ser fácil, não quer dizer que ele é ruim. Né? Mas também não quer dizer que ele é o melhor ou especialmente que é o único. Né? Então, eu acho que a filosofia, desde que o ser humano se identificou como filósofo, pelo menos dentro da história conhecida, né, dentro da história que a gente conhece. Não história que a gente não conhece, né? Exatamente, não sei se de repente, né, o que a gente não tem de registro hoje em dia, né, se não tinha muito mais antes, mas enfim, desde que a gente conhece que o ser humano se identifica como filósofo, a gente vê essas tensões muito claras entre o pensar sobre o fazer, o pensar o fazer, o pensar sobre o fazer, o pensar sobre o pensar. Né? Então, acho que a filosofia e a inovação elas têm esse ponto de conexão assim que ainda talvez esteja pouco explorado. Quem pensa sobre o pensar, inovação sobre a ciência, sobre o que se desenvolve por trás disso. Né? E aí a gente olha, se você começa a olhar para trás, tem muitos filósofos que tocaram no assunto. Você olha, por exemplo, não muito tempo atrás, você olha Schumpeter, por exemplo, falava da destruição criativa como um processo natural e justo na esteira daquela industrialização que a gente viu emergir em Marx, por exemplo, e os dois dialogando exatamente sobre isso. Né? Então, por um lado, trazendo o tema da desidentificação do ser humano com o fruto do seu trabalho, e hoje a gente fala de propósito, a gente fala dessa busca toda, e lá atrás ele e outros que filosofaram a economia, a ciência, a inovação, embora não tenham chamado assim, apontaram essas críticas, né? E depois essa complementação de que é um processo econômico, eu não gosto de usar a palavra natural, um processo econômico a ser esperado, né? Talvez orgânico, dentro dessa complexidade crescente da nossa sociedade, enfim, que a gente vai passar por momentos de criação e destruição, e uma destruição criativa, e um ponto de apoio que vai gerar uma nova realidade, um novo, talvez até novos contratos sociais, enfim. Acho que a gente pensar sobre esse processo nos ajuda a ter esse frescor de olhar, assim, de provocar mais. Será que isso realmente faz sentido? Será que esse é o impacto? A gente conversava um pouco antes, né? Será que esse é o impacto que eu quero? Será que esse é o impacto que faz sentido? Será que esse é o impacto necessário? Então, eu gosto muito disso. A filosofia me traz, eu costumo me apresentar como alguém que tem uma tendência ao cinismo, às vezes, e acho que a filosofia ela traz isso. E não é uma questão de procurar desvalorizar ou tirar o mérito do que está acontecendo, mas é isso, sim, ajudar a criticar para crescer. Total. Tem duas coisas que você estava falando, eu estava pensando, uma delas eu vim de uma formação na Austrália, a gente estava comentando, e aí tem uma técnica, né? Uma provocação, assim, que você deveria afirmar uma coisa que acontece na tua empresa, na tua organização, e aí a outra pessoa, ela deveria fazer assim,
É mesmo? Mas quando? E aí você escreve todas as vezes que aquilo, quando não acontece, né? E aí todos os outros fatores, enfim. Sim. Que é uma das formas, né? Sim, De você... E você estava falando aqui, eu estava pensando, cara, design, a abordagem do design, é uma filosofia ou é uma ciência? Lá. Que pergunta, hein? Eu vou dar uma volta para responder essa tua pergunta, que é uma tendência minha também. O pessoal que está ouvindo aí, paciência um pouquinho, porque eu dou voltas às vezes. Mas eu vou voltar nela, mas eu tenho um ponto que você tocou antes que eu queria abordar, que é a questão do processo criativo, né? E a gente estava conversando também antes sobre essa questão de como funciona e a crítica e as restrições, os constraints, né, que você estava colocando, e são pontos comuns em diversas abordagens de processo criativo, né? Então você olha alguns pesquisadores, grandes pesquisadores ou teorias da criatividade, uma teoria russa muito conhecida que é a TRIZ, que usa muito a questão no design, inclusive, né, não só no processo criativo, mas no design, inclusive, a questão da a substituição, diminuir, multiplicar, enfim, utilizar diferentes formas de olhar para um determinado objeto, para um determinado produto, e olhar do ponto de vista das restrições. Um processo criativo que eu acho muito legal, que é chamado Six Thinking Hats, né, os 6 chapéus de pensar, pensamento, enfim, que trabalha um deles exatamente isso, né, a abordagem da crítica, da provocação, do dar tudo errado, né, abordagem negativa, enfim. E eu acho que a conexão entra exatamente nesse ponto, assim, o processo criativo e tal como o design, eles são basicamente, meu ponto de vista, e acho que é importante destacar que eu não sou designer, então não posso falar do lugar de um designer, né, de um profissional da área de design, mas minha interpretação o ponto comum deles é que é a solução de problemas, né? Então, um dos passos mais importantes seja em criar algo utilizando uma técnica aprendida numa escola de design, ou de criar algo utilizando uma técnica desenvolvida totalmente experimental ao longo do tempo, enfim. O ponto comum é que há uma intenção colocada sobre a solução de um problema, né? E acho que toda vez que o ser humano se debruça sobre a tentativa de resolver um problema em especial, é inevitável que você, em um dado momento, se coloque nessa posição de metacognição sobre o que você está fazendo. E de você olhar de fora e pensar assim, bom, há um problema a ser resolvido, há uma forma de resolver esse problema, ou há diversas formas, diversas possibilidades para resolver esse problema, e existe um sujeito, no caso eu, que talvez vai beneficiar outros sujeitos, que vai criar uma relação, uma teia cada vez mais complexa. Eu acho que uma vez que o design considera essas interações complexas, diferentes sujeitos que participam da solução de um problema, é inevitável que haja essa camada de filosofia, de filosofar sobre o design. Agora, daí afirmar que design é filosofia, eu não faria a afirmação, do meu ponto de vista, né, não designer, e assim como eu não faria a afirmação, e me incomoda muito, do tema que a gente usa hoje, o conceito que a gente utiliza hoje, design thinking, né? Acho que se você perguntar para qualquer designer, design thinking não faz sentido senão como um conceito comercial, né? Porque design é design. Fazer, pensar, tudo faz parte da competência desenvolvida por um design. Seria como eu criar um conceito comercial e dizer, sei lá, education thinking. Educação é um processo amplo e complexo que considera as complexidades do ser humano. Então, o fato de que foi criada há 20, 30, 40 anos atrás, talvez, quase que uma disciplina isolada e empacotada para comercialmente ser conhecida como design thinking, ela criou coisas muito boas. Eu acho que tem um valor grande para extrair daí, que talvez sem muitos precedentes antes, talvez na Alemanha da década de 30, talvez no Bauhaus tinha sido forte, mas na nossa época, sem precedente talvez, a atenção que a sociedade como um todo dá, pelo menos no âmbito econômico, ao design nesse momento. O design é uma intervenção diretamente sobre o ser humano. Está
e tudo que está imediatamente ao redor dele. Então, talvez o design thinking tenha feito esse favor de humanizar mais o processo econômico de criação de valor da área comercial, da área de negócios, das empresas, mas por outro lado tem esse subproduto que na minha perspectiva é um pouco negativo, que é o de colocar como se fosse uma disciplina e às vezes até uma bala de prata, né? Às vezes algo salvador para um negócio. Vamos fazer todo mundo estudar design thinking, fazer um cursinho de final de semana e todos viraremos especialistas. E acho que essas afirmações elas são perigosas, né? E às vezes geram certos danos assim. E bom, como todo lugar, muita gente oportunista também ocupou um espaço, né, e não se torna um bom embaixador desse processo, né, desse entendimento, dessa visão de processo criativo, de solução de problema, tal. Acho que, mais uma vez, a filosofia, para mim, convida a ter um pouco de cuidado e seriedade com o que está fazendo. Você estava falando, eu estava pensando, né, numa analogia, porque faz muito sentido, assim, design, e aí você fala design thinking. Parece que você está falando comida, sei lá, frango. Né? Parece que... É um extrato, né? Quase que um recorte específico e talvez até um nome meio desleal, assim, até com a disciplina, com uma área de conhecimento que é o design. É tão ampla e acolhe tantas possibilidades já, né? Acho que tem uma questão de um mau dimensionamento do que é e realmente sim, no fim acho que o grande valor está em conseguir olhar e entender que é um conceito que acima de tudo é um conceito comercial e que cumpriu sua função, cumpre muito bem sua função, né? É uma forma que a gente olha para quem lidera o que hoje a gente conhece como as grandes referências de inovação no mundo, as empresas que estão no Vale do Silício, ao redor daquele ambiente em especial. Então, assim, tem um que é importante de ter um lugar onde a gente busca inspiração. E, mais uma vez, para mim, particularmente importante, assim, ter também um olhar crítico sobre esse lugar e não se colocar exclusivamente na posição de submisso, seguidor, e falar assim, não, os caras inovadores, quem é capaz mesmo são eles, então se vem de lá é bom. Então, assim, acho que aceitar, admitir essa tensão, essa fricção também faz parte do processo que a gente precisa viver cada vez mais, né? E aí acho que talvez essa nossa conversa seja um ponto legal sobre isso, de somar esforço com outras pessoas que estão trazendo essa crítica e essa revisão, de uma certa forma. Gui, a filosofia, ela te faz ir para o céu ou colocar os pés na terra? Faço essa pergunta por quê? Porque a pessoa fala assim, lá vem o cara filosofar, né? E aí a tendência é você achar que ele está indo, né, para o céu e discutir o campo das ideias. Só que será mesmo? Cara, é interessante, né? Eu fui para uma escola que tinha, acho que até pelo menos, acho que na segunda metade do ensino fundamental na época, né? Que é um pouco diferente, eu não peguei o sistema de anos, né? Eu peguei o sistema seriado, então 8 séries de ensino fundamental e tal. Eu lembro que eu tinha aula de filosofia e eu lembro que uma vez eu, divertido, provocador, chato, enfim, eu chamei o professor e falei, mas vem cá, filosofia pra quê? Por que a gente tem essa aula que não serve pra nada, não serve pra porra nenhuma? Desculpa, pode falar a palavra. Pode. Esse cara é mais livre que a gente ninguém escuta mesmo. Vai chegar a hora. E aí eu pergunto pro professor assim, e aí, pra que filosofia? Ele falou assim, pra você aprender a pensar. Eu falei, não, mas que finalidade idiota, né? Porque eu sei pensar é o que é mais fácil. Adolescente, né, cara? Adolescente, pensar é o que é mais fácil, porra. Tô o tempo todo pensando, né? E eu lembro que na hora, assim, por qualquer motivo, a conversa parou ali. E o fato de que eu não tive uma resposta para minha pergunta de follow-up, né? Me deixou incomodado, assim, porque eu esperava que era o mínimo que ele deveria fazer era vir me responder isso, e não foi por nenhuma maldade, acho que a aula estava começando, ele tinha que se ocupar de outras coisas, enfim. Mas o curioso é que 4, 5 anos depois eu me vi justamente procurando por cursos de filosofia e lendo cada vez mais filosofia, me tornei por 7, 8 anos um consumidor muito ávido, assim, embora, mais uma vez, não tenha formação acadêmica na área de filosofia, mas me tornei uma pessoa que buscava muito
conhecimento de diferentes escolas, diferentes teorias, e entender por que isso foi e ainda é um movimento tão relevante, tão importante para o ser humano. Então, quando você me pergunta, te vai para o céu, te coloca na terra, eu me sinto obrigado a te dizer que faz os dois e não faz nenhum nem outro, assim, porque em vários momentos a filosofia me ajuda a ter perspectiva, e essa perspectiva ela é contextual, ela é histórica, ela é orientada, me ajuda a entender uma época, um momento, um movimento, algo que aconteceu, e com isso me ajuda a ter inspiração para coisas que poderiam ser diferentes na nossa época, para coisas que eu gostaria que fossem diferentes, então me faz olhar para o futuro, então talvez isso me leve para esse elemento da imaginação. Por outro lado, em muitos momentos, e isso foi sempre uma procura pessoal muito forte para mim, como eu trago isso para a minha realidade já. Então, agora. Então, por exemplo, muito antes do buzz aí sobre mindfulness, por exemplo, eu lia e gostava muito de filosofia estoica, e isso sempre foi para mim uma coisa, a ideia de me trazer para o momento presente. Sabe qual é o mínimo que eu preciso, como eu faço para não precisar de nenhum estímulo, de nada externo a mim mesmo para ser feliz, para ter plenitude, para desenvolver minha atenção, minhas capacidades e tal. E eu acho que a gente teve essa corrente muito forte, que para mim foi uma das que marcou, vindo de uma influência romana, grego-romana, clássica, que tinha essa questão de uma vida simples, pautada exclusivamente por valores internos, pessoais, e essa busca por uma plenitude sem nada de extravagância, na verdade, pelo contrário, né? Tentando eliminar cada vez mais qualquer extravagância. Então, isso me traz muito para a Terra, para a realidade. Então, acho que a filosofia te ajuda em todo esse movimento. Então, um negócio interessante, porque eu sou muito conectado, a gente conversou bastante sobre isso, né, sobre enfim, meditação, etc. E eu vejo total conexão com o processo de inovação, porque a primeira pergunta que a gente faz quando a gente vai começar um processo de inovação, a gente também faz, onde nós estamos? Sim. E aí, é muito comum eu ver as pessoas fazerem assim, não sei. Não, mas qual que é o estado atual da arte, né? Tirando os dramas, né? Tirando os dramas que a gente fala e conversa e gosta de discutir sobre os dramas, que às vezes não ajudam muita gente, mas... e aí causa uma confusão, porque a gente não sabe onde que a gente está pisando. E eu vejo, não sei se você vê isso também, Gui, mas no segundo setor, no mercado privado, a gente tem uma total desconexão com onde a gente vive, o que estamos fazendo, qual que é o nosso impacto, né? A gente estava falando disso. E a gente quer ir para frente sem ter a conexão de onde a gente está. Então, é meio que assim, você já está fora do raio, você quer ir para outro raio, mas você não está ligado ao epicentro, né? Acho que você usou uma palavra forte e para mim é mesmo assim, que representa uma desconexão. Uma desidentificação, assim, é curioso, né? E aí é fácil de ser crucificado por falar uma palavra, né? Tem uma pessoa que eu gosto de citar justamente porque provoca, assim, ela faz isso, mas ao mesmo tempo ela cria uma barreira gigantesca, assim. Eu acho que a gente nunca precisou tanto de Marx. E falar isso no meio empresarial é quase um convite a ser banido desse ambiente, porque o pessoal faz quase que exclusivamente a associação às ideias de economia, de política, economia mais prescritivas que vieram com o Manifesto Comunista. Mas se você olha, e honestamente, até para deixar bem claro, assim, eu não tenho nenhuma tendência, nenhum interesse, inclusive tive recentemente no leste da Europa e vi o resultado, né, que ainda tem, por lá o impacto que ainda ficou, e quando eu olho para a nossa cultura latino-americana, eu ainda vejo que é uma relação fantasiosa, às vezes, né, com relação ao comunismo. Não quer dizer que é uma péssima ideia, pelo contrário, às vezes eu digo, eu acho uma ótima ideia, ela só não é realizável dentro de um processo, né, de crescimento orgânico que a gente vem vivendo agora. Acho que, pelo contrário, o processo que a gente tem que fazer é de investir mais e mais no capitalismo para que ele se transforme, né, para que ele deixe de ser
né, o que é e supere as desigualdades que ele permite criar, enfim. Então, nesse ponto de vista, eu não tenho nenhuma inclinação por uma revolução comunista, socialista, o que for. Mas, enfim, né, só para deixar claro. Mas eu acho que nunca foi tão necessário no sentido de que, se você olha para os outros textos da interpretação das ideias de desenvolvimento econômico daquela época, tem coisas que ainda são muito atuais, né? E, obviamente, a gente tem que também entender que a leitura foi de uma época específica, né, de um processo de industrialização grandioso assim, da Europa, de uma maneira geral, mas de outros países também. Então, aquela interpretação de um processo agressivo, galopante que a gente vivenciou, que foi vivenciado nessa época, e que criou muitas desigualdades e um impacto grandioso, mas várias das coisas que eu acho incrivelmente relevantes nos nossos dias de hoje são essas, assim, de como a gente criou um modelo de cultura de trabalho que leva o ser humano a essa desconexão. Essa desconexão, por exemplo, uma separação que eu acho absurda que qualquer pessoa faça eu sou uma pessoa no trabalho e uma outra pessoa na minha vida pessoal. Cara, você é a única pessoa, a não sei que você tenha múltiplas personalidades. Né? Então, se você tem algum desequilíbrio emocional, cognitivo, enfim, alguma coisa a ser tratada, pode até ser, mas fora isso, você é a mesma pessoa, você leva as mesmas emoções, você leva os mesmos sentimentos, os mesmos sonhos, os mesmos medos, eles estão todos lá. Você tem um comportamento, uma etiqueta diferente no ambiente de trabalho do que você tem em casa. Tudo bem, mas essa é uma questão periférica. Claro. Né? Então, a maneira como, né, um dress code, a maneira como você se veste, como você se comporta no trabalho e tal, que ela seja diferente por você estar em um ambiente, um contexto diferente, faz perfeito sentido. Agora, daí a chegar a essa afirmação de que eu sou duas pessoas diferentes, que eu lido com as coisas de forma diferente, isso é uma enganação para si mesmo. E isso vale também para o fruto, para o produto do nosso trabalho. Né? Então, quantas coisas são feitas que a pessoa não se identifica em nada com o que ela está fazendo e começa essa vida, quase que uma vida fora do corpo. Assim, o corpo vai para o trabalho e reage aos estímulos, cumpre tarefas, faz o que precisa fazer, mas no fim do dia ele não se identifica, né? A mesa da qual ele fez a perna lá, ele nunca vê pronta, né? Sim. Então, por isso que eu digo, desse ponto de vista, eu acho que Marx nunca foi tão atual, assim, e, enfim, outros críticos e comentadores, assim, do desenvolvimento econômico, acho que a gente precisa ter a sobriedade de olhar para essas coisas com menos opinião prévia. Eu costumava dizer assim, isso para provocar justamente, né, que 90% dos críticos de Marx nunca passaram menos de 1 metro de um livro dele. Sim. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque no fim das contas é obra humana também. Né? E se um ser humano foi provocado a pensar e interpretar o mundo de um determinado jeito, por si só, essa obra tem valor. Né? Se ela tem valor prescritivo ou não, é outra história para a gente decidir. Mas por si só o fato de um ser humano ter lançado um olhar sobre coisas que talvez muita gente não pensou, ainda mais numa época como a que viveu, onde realmente a situação da Europa no século XIX era uma situação onde você via essa dissociação gigantesca assim, de um progresso rápido e acelerado em certas áreas da sociedade e quase que um regresso grotesco assim, da situação, das condições humanas em outros lados. Né? Você está falando de 2019? Opa! Só provocação, Mário. Pois é. Nunca foi tão atual. Nunca foi tão atual, né? E assim, eu vejo que a gente está falando sobre filosofia e inovação, eu acho que uma coisa que tem total conexão com isso é a nossa dificuldade hoje em conversar, porque ficou muito fácil a resposta rápida e ficou tudo bem. Eu gosto, tô pensando nisso, não tô conseguindo não vou deixar isso passar batido. Eu, enfim, estudo bastante práticas indígenas, etc. E tem uma prática indígena que eu gosto bastante. Sempre quando tem um tema que é necessário que a comunidade ela converse, os indígenas eles se reúnem e existe um bastão de fala. E a pessoa que porta o bastão de fala é a pessoa que tem o direito de fala naquele momento. E aí ela fala.
enquanto ela fala, ela não pode ser interrompida e todos devem ouvir com atenção, porque se alguém falar alguma coisa que ela já falou, ou enfim, por má compreensão, a pessoa é desqualificada ali para o debate. E aí só depois que ela fala, ela termina a fala dela, ela conclui, ela entrega a pena de resposta. E aí quem pedir a pena de resposta tem o direito de resposta. Mas só depois de um longo processo de reverberação e hoje eu acho que cada um dá opinião, enfim. Todo mundo querendo twittar, né? Tem muita conversa que eu lembro de experiências que eu tive, assim, a primeira vez que eu ouvi de uma pessoa, e era um garoto mais jovem que eu, uma conversa no Facebook muito antes dessa exaustão que a gente viveu, que a gente está vivendo ainda, né? Dessas extrapolações que a gente está vendo faz uns 5, 6 anos, talvez. Foi a primeira vez que eu vi alguém se recusar a responder um comentário que eu fiz, que por sinal era uma questão de um tema político, que eu fiz com cuidado, assim, para expor uma ideia e tal. Uma pessoa responder dizendo assim: "O texto era muito longo, eu não li". E pronto, acabou a conversa ali. E eu acho que essa recusa a se envolver numa conversa quando você claramente emitiu uma opinião pública, e isso hoje a gente levou a alguns extremos, assim, né, disso justamente, a conversas que são tentativas de lacração de todo lado, assim, né? É um bordão, é uma paulada como se a gente tivesse uma resposta certa e cada um do seu lado, na sua trincheira, e larga lá o seu conjunto ali de granadas pseudo-intelectuais, assim, né? Eu acho isso muito triste e ligando com o que você colocou, acho que uma coisa que é válida e especialmente válida no contexto da inovação é o sustentar as incertezas, assim, né? E eu acho que uma coisa que eu tenho comentado muito a gente vive um momento onde o crescimento da complexidade da nossa sociedade, mais seres humanos, mais pessoas sonhando, tendo medo, decidindo, interagindo, o tempo todo, mais conectados. Isso só aumenta a complexidade das relações e não vai parar tão cedo, né? Não vai diminuir tão cedo. Então, que a gente olhe para essa sociedade mais e mais complexa e enxergue certas polarizações, eu não vejo que seja o problema. Acho que isso faz parte da prescrição, ou melhor, desculpa, faz parte da descrição. Isso é o que a gente está vendo. A gente vai polarizar porque talvez até uma tendência dentro de ciência, de teoria do caos, aí você vê, né, a questão dos atratores, né, físicos. Então, você vai ver as pessoas gravitarem ao redor de cenários complexos, você vai ver os seres gravitarem ao redor de determinados atratores. Acho que o fato da gente enxergar a polarização, ou de existir polarização, não é um problema. O grande fato, exatamente o ponto que você tocou, é da gente não ter a capacidade de conversar sobre a diferença, né? Então, a gente não deve ignorar essas diferenças, mas ao mesmo tempo a gente tem que aprender a sustentar paradoxos, né? E é interessante que isso é tão forte e é tão fácil uma conexão com a inovação que, se você vê alguns dos grandes pesquisadores de inovação hoje em dia, como por exemplo a professora Linda Hill da Harvard Business School, ela escreve um livro onde ela trata exatamente disso, assim, dos processos de inovação, a pesquisa que ela fez com lideranças criativas, lideranças na área de inovação, e um dos elementos que ela toca muito forte é essa questão do admitir certos paradoxos, do sustentar os paradoxos, aceitar que vão ter coisas que você vai precisar viver e que elas parecem ser duas verdades opostas e excludentes, quando na verdade elas são duas verdades complementares, né? E apesar de terem esse sentimento de serem opostas. Como, por exemplo, dentro de qualquer equipe criativa, isso vale para qualquer empresa, você ter que simultaneamente atender ao sentimento de unidade, de integração, de respeito ao grupo e a uma identidade coletiva e aos indivíduos. Então, grupo e indivíduo precisam ter o mesmo investimento de cuidado, de respeito, de espaço. Então, você não pode perder e falar: não, nossa empresa é uma empresa que trabalha exclusivamente em grupo, aqui ninguém tem identidade, aqui a gente usa todo mundo, inclusive a mesma roupa, que é para ninguém se destacar, sei lá, uma tentativa de um espaço comum e desidentificado dos indivíduos, assim como a gente não pode
partir para o outro extremo e colocar toda a aposta nos indivíduos e nos super realizadores e naqueles super-heróis corporativos que vão e carregam o piano nas costas e tal. Então, equilibrar essas duas coisas, por exemplo, né? Equilibrar muitas vezes um processo de tomada de decisão que precisa ter uma agilidade, às vezes é um pouco mais centralizado, com um processo de criação que precisa ser mais exploratório e, por conta disso, é mais descentralizado. Então, assim, sustentar esses paradoxos faz parte do processo de inovação, é importante e traz muito valor no processo, e faz parte da nossa vida em sociedade hoje. Assim, né? A gente precisa parar de acreditar que para os problemas complexos que a gente vive hoje existe uma resposta certa. Boa, olha que aula, hein? Que aula! Gui, cara, uma penúltima pergunta aqui pra gente ir descer no avião. Já que você chegou de viagem, né? Segundo pouso do dia. Segundo pouso do dia. Cara, qual que é a diferença da maturidade de inovação que você vê aqui no Brasil? E você trabalha com muitos outros países, muitas outras culturas. Qual que é essa diferença de maturidade? E aí, talvez você possa colocar internacional e nacional, ou talvez algumas nacionalidades, enfim. Tá. Faz uma costura. Joguei a bomba pra cima e agora você pegar. Vamos ver. Eu acho que a palavra maturidade, ela é, por um lado, prudente e falar que é uma questão de maturidade, ou seja, que há um caminho a ser percorrido que a gente vai chegar lá. Por outro lado, ela traz um perigo que é quase como uma qualificação hierárquica, né? Então eu vou tentar navegar entre essas duas coisas aí para não responder com maldade para especialmente para a nossa cultura. Acho que até porque a gente justamente vive simultaneamente momentos super maduros e momentos não tanto, né? Eu acho que o que eu vejo no Brasil é uma capacidade e uma busca muito maduras. Então, a gente tem profissionais incríveis, e quando eu encontro com brasileiros, inclusive trabalhando no exterior também, eu vejo isso, assim, o quanto a nossa cultura ela meio que nos facilita um acesso a esse criar, a esse acolher a diversidade, a criar com pouca coisa, sabe? A aceitar a restrição, as dificuldades e tal. Então, isso nos coloca numa posição, às vezes até numa vantagem muito legal nos diferentes ambientes que a gente vai. E, tristemente, isso revela também um aspecto forte do nosso país, que é o brain drain, né? Quanta gente a gente perde para fora. E, honestamente, quando eu vejo gente que foi e não tem a menor intenção de voltar, me dá uma tristeza. Mas, assim, voltando ao ponto central, acho que a gente tem essa capacidade que a gente já desenvolve muito forte, talvez sejam uns elementos da nossa cultura, se adaptar, aceitar que as coisas vão ser imperfeitas, são imperfeitas, e fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. E acho que isso é realmente muito legal e é um elemento que, para mim, mostra uma capacidade, uma maturidade elevada. Por outro lado, eu vejo que em diversos momentos a gente ainda tem uma cultura muito de seguidor, né? E às vezes, quando a conversa vai num caminho menos civilizado, eu falo que é um mindset meio colonizado, né? A gente ainda tem isso muito forte culturalmente, assim, de ser meio... de se posicionar meio como colônia, né? Se antes dos portugueses, agora talvez dos norte-americanos. Então a gente ainda olha muito e tem essa busca de uma fantasia com as referências estrangeiras, assim, né? Então, se vem dos Estados Unidos é bom, se vem do Vale do Silício é excelente, é maravilhoso e tal, isso acontece de verdade lá. E assim, o que eu vejo na prática tem sim muita tecnologia desenvolvida em outros países, que no Brasil talvez ela não chegue, a gente desenvolve, a gente tem bons centros de pesquisa e tal, mas talvez tenha mais dificuldade para acessar o mercado por outros elementos sociais e culturais. Então, assim, é fácil identificar que tem muito mais tecnologia sendo desenvolvida e atingindo maturidade comercial em outros países, mas, ao mesmo tempo, profissionais desses países também lidam com as mesmas dificuldades que a gente lida aqui, ou com outras dificuldades que talvez para a gente não sejam tantas, como, por exemplo, os ambientes corporativos tendem a ser muito mais estruturados em países desenvolvidos e com uma mobilidade às vezes menor.
né? Então eu vejo, por exemplo, especialmente quando eu trabalho com algumas empresas na Europa, eu vejo que às vezes há uma dificuldade até de ascensão ou de transmissão de ideias que de fato percorram um caminho vertical, por exemplo. Eu vejo que há muita resistência pela limitação de recursos que a inovação muitas vezes impõe, né? Então tem gente que tem mais dificuldade de lidar com essa limitação de recursos. Então, assim, não acredito que eu consegui responder bem a tua pergunta, mas um panorama que eu vejo é muito esse. Assim, tem coisas que, sim, a gente precisa amadurecer muito mais. Eu acho que essa questão da nossa identidade cultural como um país não só criativo, mas capaz de resolver os próprios problemas. Sincrético, né? Um país que consegue miscigenar qualquer coisa, cara. Exato, exato, né? E romper um pouco esses elementos de fantasia, assim, né? Claro que tem muito mais investimento, muito mais tecnologia, até porque tem muito mais investimento, né, em outros países. Nos Estados Unidos, a regra geral é o governo investe muito em tecnologia por meio dos seus ramos militares, por exemplo. Né? Então, tem isso que é um motor enfim, implacável de desenvolvimento tecnológico. Agora, se você olha, por exemplo, a lista, o índice de inovação da Bloomberg, que é talvez o mais acessado e respeitado hoje em dia, os Estados Unidos não é o líder e, não, na verdade, não está nem entre os cinco mais inovadores do mundo. E eu vou acrescentar um elemento curioso, assim, que se você olha os 10 países mais inovadores, se eu não estou enganado, 8 ou 9 são países cuja tendência de modelo social, né, modelo de organização social, são tendências mais social-democráticas. Né, social-democráticas, ou seja, há uma tendência a um livre mercado conjugado com um cuidado com uma rede de proteção social, onde as pessoas podem correr mais riscos. Né, que é uma coisa que a gente talvez tem como ideal, mas ainda não tem bem resolvido no Brasil, essa questão do risco. Quanto risco você vai correr se o investimento que você tem para fazer agora é um acertar ou errar que te coloca, que compromete a tua sobrevivência? Quanto risco você vai de fato correr? Eu sei, por mim, que eu seria muito mais conservador num risco como esse, onde eu não tenho nenhuma seguridade, não tenho nenhuma rede para me proteger. Né? E, curiosamente, isso está se revelando agora, inclusive nesse índice. Né? As economias mais avançadas do ponto de vista de inovação são economias que têm esse amparo social mais forte. Você olha aí para a Alemanha, Noruega, Dinamarca, a própria Coreia do Sul, enfim, que é a que lidera o ranking hoje em dia. Então, tem uma estrutura social diferente por trás. Os Estados Unidos é o único que não respeita essa regra e ainda está entre os 10, mas vem perdendo posições. Boa, boa. Gui, cara, sensacional, hein? Eu vou te fazer uma última pergunta e eu vou copiar 100% o Abujanra. Porque eu vim pensando, falei, cara, eu nunca fiz essa pergunta para nenhum convidado, eu tô te vendo. E com você me sinto à vontade de fazer. O que é a vida? Puta merda. O que é a vida, cara? O que é a vida? Talvez essa seja a pergunta mais difícil de todas. Eu fico com mais vontade de perguntar por que a gente precisa saber o que é a vida do que com vontade de responder. Né? Então, o meu cérebro imediatamente foi, tá, mas por que eu deveria saber o que é? Né? Eu logo penso naquela metáfora dos cegos descrevendo elefante. Né? Então, eu como cego, se eu for descrever esse elefante que é a vida, eu vou ter exclusivamente a perspectiva do meu recorte de alguém que nasceu no final de um século, que viveu a transição de eu não tinha um computador e hoje em dia a minha vida é um computador, né? Então eu tenho, na verdade, 4 ou 5 computadores, se considerar celular, computador, iPad, não sei. Então eu vi essa digitalização, aquilo que a gente comentou um pouquinho antes, a desmaterialização da economia, do valor econômico da minha própria vida. Então, cara, assim, o que é a vida dentro desse cenário? Para mim, Guilherme, é essa relação de lidar com uma série de incertezas, de lidar com crescer, envelhecer, talvez ganhar um pouco de sabedoria, perder cabelo, de fazer conexões. Então, acho que a vida é uma combinação desse ser ideia antes de você se manifestar, existir, e é um sopro
que, de repente, dá forma a essa ideia, e essa ideia se conecta e se transforma, e de repente ela deixa de existir em um dado momento, porque, como todas as ideias, ela precisa se destruir para que outras ideias possam acontecer. Então, talvez a vida seja uma ideia. Show! Gui, cara, brigadão, foi bom demais. Cara, se alguém gostou de você, quer falar contigo, quer saber mais do teu trabalho, de como você conduz projetos de inovação, como é que ela te acha? Gui Sarkis em todas as redes. Sarkis escreve S-A-R-K-I-S. Então, Gui Sarkis no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. Eu quase não tweeto. Não tenho capacidade de síntese que o Twitter requer. Eu não cumpro esse requisito básico. Mas no LinkedIn, no Medium, eu comecei mês passado um blog, eu fiz uma promessa de que ele seria um blog regular e ele vai ser, se chama Catalisador de Inovação. Legal. E a minha ideia é escrever, Catalisador Criativo. Não, Catalisador de Inovação, perdão. Catalisador Criativo é outro projeto. E enfim, essa é a ideia de escrever um pouquinho mais sobre inovação, de trazer talvez um pouco de críticas, talvez um pouco de polêmica, mas também ferramentas, processos, cases, coisas que eu vi, presenciei, enfim. Então, mas procurou Gui Sarkis, está fácil de achar. Só lembra que é com K, S-A-R-K-I-S. Boa. Galera, muito obrigado. Você que ficou até o final, gostou. O Prototipando a gente lança um episódio a cada 15 dias. Então, provavelmente você já deve estar em alguma desses negócios de streaming, né? SoundCloud, Spotify, etc. Já deve ter mais um episódio aí. E segue acompanhando a gente. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.